Caros alunos, a gente vai apresentar aqui o quinto bloco de deriva genética e estrutura populacional, que é o capítulo 6 do RIPE, né? Bom, na aula passada, a gente tinha, na verdade, terminado de falar de endogamia, né? E a gente, inclusive, tinha terminado falando que enquanto que endogamia é problemática, se você tem populações que estão há muito tempo isoladas, elas podem ter acumulado genes que eram compatíveis com o genótipo ancestral, mas não são compatíveis entre si. E aí pode dar depressão exogâmica. Então tem depressão endogâmica e depressão exogâmica. Na espécie humana, as raças são muito recentes, né? O ser humano, Homo sapiens sapiens, né? O homem anatomicamente moderno, saiu da África por volta dos 55, no máximo 70 mil anos atrás, né? Então, um, e aparentemente as raças se desenvolveram mais ou menos recentemente, que os primeiros crânios dos seres humanos anatomicamente modernos, eles são muito parecidos com os bosquinos da África do Sul, né? Então, e, eles não têm alguns genes que tornam a população com a pele bem negra no resto da África, né? Porque eles são adaptados a um clima mais temperado na África do Sul. E eles têm os olhos um pouquinho puxados. Na verdade, eles parecem ser intermediários entre todas as raças. Então, veja, as raças surgiram recentemente, nos últimos 40 mil anos ou menos. Né? E geneticamente, boa parte da diversidade genética é encontrada dentro de populações, né, com os eventos poéticos, 85%. Depois, 8% são entre populações da mesma raça, e depois os 7% são entre raças, entre regiões geográficas diferentes. Né? Então, qualquer população do mundo abarca boa parte da diversidade genética encontrada na espécie humana. E, frequentemente, né, você, se você fizer um transplante de coração, por exemplo, frequentemente uma pessoa de outra raça vai ser mais compatível com o seu MHC do que o seu irmão, o seu pai e a sua mãe. Então, né, ou seja, raça, isso aí o pessoal que trabalha com banco de órgãos sabe, raça não significa nada, né? Porque boa parte da variação entre os indivíduos é encontrada dentro de populações. Então, sim, tem algumas coisas que são fixas, né, entre raças, mas são pouquíssimos genes. Na verdade, você tem uma diferença na frequência dos genes, não características fixadas, realmente, né? Então, dentro de seres humanos, não existe depressão exogâmica, né? Não foi demonstrado. E aparentemente existe, né, heterose, né? Porque as pessoas que são heterozigotas, elas tendem a ter menos doenças genéticas, né? Então, né, não existe depressão exogâmica e talvez ocorra heterose, né? Mas, isso aí é o que eu queria falar, né? Então, isso aí, no fundo, a gente está falando sobre esse capítulo aqui que a gente terminou com a depressão exogâmica, né? Então, estou usando a oportunidade para demonstrar mais uma vez que os racistas da época de Hitler, que felizmente acho que estão retornando, né, com o Trump, né? O Trump gosta dos Proud Boys, são bem racistas, né? E, né, o, né, não tem fundamento biológico. E se você sabe biologia, principalmente se você sabe genética evolutiva, você consegue, né, demonstrar, pois qualquer grupo fanático sempre vai ter vão fazer comentários que são factuais, né? Então você pode falsificar essas. Né? Se a sua premissa está errada, as deduções que você tira da sua premissa vão estar erradas, né? Então a genética evolutiva te permite falsificar as, né, as deduções que uma pessoa racista faz, né? Então você pode falsificar, às vezes, né, as hipóteses que ela propõe. É isso aí, você está usando o método socrático para demonstrar que as coisas estão erradas, porque a conclusão que você chega está errada. Né? Então, isso aí pode ser um jeito de você argumentar uma pessoa que não é demasiadamente fechada nas suas ideias. Né? Então, ou seja, demonstrar de que muitas das premissas estão erradas. Né? Bom, deixando essa questão de lado, né, vamos então fazer um resumo da endogamia, porque a gente tem que entrar na deriva genética propriamente dita. Né?
E a deriva genética propriamente dita, a gente tem que considerar, né, hum, que endogamia e deriva genética, no fundo, são parecidas, no sentido que ambas levam à perda de heterozigosidade. Então, veja, aqui no primeiro gráfico, o gráfico A, a gente está falando de endogamia. Então, você tem a autofertilização, que é a curva de autofertilização. Lembra, vocês se tornam igual por origem, a chance é 50%. Então, em uma geração, você perde metade dos heterozigotos. Na segunda geração, você perde 25% dos heterozigotos. Na terceira geração, vai perder metade de 25%. Então, é 0,125, né? E assim vai indo, né? Então, né, em menos de 10 gerações, né? Então, são X gerações e o Y é fração da heterozigosidade inicial que foi perdida, né? Então, se você tinha 100% do esperado por 2PQ, né? Quando a população está incrível de Heisenberg, a primeira geração você tem metade, na segunda geração você tem um quarto, depois um oitavo, depois um sobre 16 e assim por diante. Então, você tende a ter menos de um. Você tende a zero rapidamente, né? Então, autofertilização, em menos de 10 gerações, você não tem mais heterozigotos. Bom, casamento entre irmãos, né, faz com que você, em 20 gerações, você não tenha mais heterozigotos. Ou seja, sabe, lembra os faraós? Os faraós, para evitar a divisão de poder, o faraó tinha que casar com a sua irmã. E, frequentemente, eles matavam os outros irmãos e irmãs, para não ter outros casais sendo formados e desafiando o direito do faraó de se manter como rei, né? Então, isso aí levava a, né, na verdade, menos de 20 gerações, as dinastias acabavam ficando endogamia e expressão de genes deletérios, né? Então, né, baseado numa ideia errada, né, quer dizer, a ideia de fazer os irmãos e irmãs, né, se casarem para ter a próxima geração de faraós é uma ideia de que faz sentido talvez de uma forma religiosa, né, na religião deles, ou faz sentido no jeito de que você aí não divide poder, porque todo mundo é descendente, tem uma grande grupo de pessoas descendentes do faraó, talvez todos eles podem assumir o poder, aí isso ia levar à guerra civil, né? Então, para simplificar as coisas, eles mantinham só um casal por vez. Só que isso aí não fazia sentido genético, né? Então, né, por isso que, né, em 20 gerações você fica homozigoto para todos os genes. Só que o único problema é que provavelmente na quinta geração já a heterozigosidade ficou tão baixa, você já ficou homozigoto para algum gene deletério e essa linhagem de faraós se extinguiu, né? Então por isso que eles viviam trocando de linhagem. Finalmente você tem primos em primeiro grau. Ah, isso aí é mais lento. Veja, depois de 20 gerações ainda tem alguma heterozigosidade, provavelmente a gente vai ter que chegar sei lá, 40 ou talvez 50 gerações para você zerar pela curva C, né, que estamos observando. Então, conclusão. Heterozigosidade é pedida com endogamia. E quanto mais próximo o parentesco, né, e plantas conseguem se autofertilizar, esse é o máximo de parentesco que você pode ter, você é parente de você mesmo, né? Mas quanto mais você é, pior é, mas qualquer tipo de endogamia resulta em um belo dia. Todos os genes se tornam iguais por origem. Você é um zigoto para todos os genes. Então, endogamia é ruim, porque você perde esses zigotos e a gente viu que, formando populações que fazem cruzamento, né, exogâmico, se acumulam mutações deletérias excessivas no genoma. E você aí tem um equilíbrio entre seleção natural e mutação. E, ou seja, genes que são dominantes, eles são expurgados pela seleção natural. A seleção natural enxerga eles. Genes que são recessivos, se eles são em frequência baixa, eles raramente entram em homozigose, porque a chance do Q se encontrar com o Q é baixa, de produzir o Q quadrado ou homozigoto. Então, a maior parte dos genes estão em 2PQ, estão nos heterozigotos, e os heterozigotos não sofrem seleção natural. Então, você tem equilíbrio entre mutação, né? A mutação reintroduz o gene na população, e você tem a seleção natural, que de vez em quando tira um recessivo homozigoto, né? Então, aí, você
para calcular isso, tendo a taxa de mutação, você consegue calcular né, e se você tem com forte a seleção natural, você consegue calcular né, quanto na população, qual a percentagem da população vai ser heterozigota, né? Desse gene, qual a frequência do gene na população. Bom, deriva genética é idêntico à endogamia. Por quê? Porque num grupo pequeno, a chance de você se tornar igual por origem depende do número de pessoas que tem. Então, por exemplo, se tem 10 pessoas, tem 20 alelos possíveis, né? Se tem 20 alelos possíveis, a chance de um alelo se tornar igual por origem é 1 em 20. Então, veja, a chance de você se tornar igual por origem entre primos é 1 sobre 8. Então, 10 pessoas, a chance de um gene estar presente num avô, bisavô, e se juntar e você se tornar igual por origem, é alta. E se você mantém a população em 10 pessoas, quando o gene é duplicado e se torna igual por origem em uma pessoa, ao invés de você ter 20 alelos diferentes, você passa a ter 19, né? Um deles está duplicado. Ou seja, você tem que pegar, né, a frequência do gene na geração T, vai ser igual a H0, a frequência inicial, né, o número de heterozigotos, né, que é o número de heterozigotos, né? 1 menos metade de n elevado a t. Então, a heterozigosidade ela vai diminuir ao longo do tempo, porque os genes vão ficando iguais por origem, e quando um gene aumenta de frequência na população, se a população é fixa, algum outro alelo é perdido. Isso é chamado coalescência. Tem um momento em que todo mundo é descendente de um único alelo que estava presente no passado, e todos os outros foram perdidos. Então, para visualizar isso, vocês têm que imaginar, vamos supor, vamos olhar o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é de herança materna, né? Então, o que acontece? Numa população, se inicialmente você tem né, cada casal produzindo um casal de filhos, a população fica constante, então, qual que é a chance de você ter um menino e uma menina? Bom, pode ser de dois jeitos, né? Primeiro um menino, depois uma menina, ou primeiro uma menina, depois de um menino, né? Então, essa chance aí é de 50%. Qual que é a chance de você produzir dois meninos? Então, meio vezes meio, 25% de chance. Qual que é a chance de você produzir duas meninas? Bom, meio vezes meio, 25%. Então, veja, metade das crianças vão ser um menino e uma menina. Um quarto das crianças vão ser dois meninos. E um quarto das crianças vão ser duas meninas. Então, veja, enquanto que o número de pessoas ficou constante na população, toda geração a gente perde um quarto dos genes mitocondriais. Porque você deu dois meninos e a herança é materna. Então, o pai não vai passar o mitocôndria que ele herdou para frente. Simultaneamente, essa perda de mitocôndrias foi compensada com as mães, cujo mitocôndria está sendo mantido por duas filhas. Então, na próxima geração, na espécie humana é assim. Na próxima geração, um quarto, todos os meninos não vão passar esses genes adiante. Então, só as meninas passam esses genes adiante. Então, as mães que têm duas meninas vão deixar mais cópias do que as mães que têm uma menina. E as mães que têm dois meninos não vão deixar nenhuma cópia do gene. Então, se a população fica constante, cada casal produz dois filhos, a tendência é de que um quarto do DNA mitocondrial é perdido em toda geração. E um quarto é duplicado. Então, rapidamente, a gente sofre com a licença. Então, por isso que a gente fala da erva mitocondrial. O DNA mitocondrial de todos os seres humanos hoje em dia estava presente na África, por volta de 150 mil anos atrás, na erva mitocondrial. Todas as outras ervas passaram seus genes autossômicos para frente, mas o seu DNA mitocondrial foi perdido. Então, se algumas linhagens têm mais sucesso do que outras, pode ser estocástico, deriva genético. Inevitavelmente, tem um momento em que todas as outras variantes são perdidas. Então, a tendência é de
você perder genes em todas as gerações. E por quê? Porque a população foi mantida constante e um dos alelos aumentou de frequência. Então vamos imaginar, se o N é igual a 20, você tem 2N, né? Esse 2N é porque é um gene autossômico, né? Presumivelmente, não fosse, se você fosse tetraploide, aí seria 1 sobre 4N, né? Mas 1 sobre 2N, né? Então, essa aí é a chance de o seu gene, se tornar igual para a origem, tá? Então, você tem 40 alelos, a chance de se tornar igual para a origem é 1 sobre 40. Isso que representa 1 sobre 2N, né? E menos 1, porque é a chance de você não se tornar igual para a origem. Né? E aí você eleva o número de vezes que isso aí vai acontecer, né? E aí você multiplica pelo H0 e você tem a frequência dos heterozigotos. As frequências dos heterozigotos vai caindo, vai caindo, vai caindo, conforme um dos alelos se torna cada vez mais frequente. Até que em 200 gerações, então, comparem. A chance de se tornar igual para a origem demora 200 gerações quando n igual a 20. E você se tornar homozigoto para todos os seus genes. Agora, se a população tem 50 indivíduos, então aí a chance de você se tornar igual para a origem é 1 sobre 100, né? O que é 1 sobre 100? Você pega o tamanho da população e pensa, cada pessoa tem 2 cromossomos, então 2N. Então 1 sobre 2N. Então aí você tem qual que é a chance, né, de você ter essa desigualdade. Então, essas curvas aqui são baseadas nessa equação. Então você vai caindo. Então, veja, em 500 gerações, você ficou homozigoto para tudo. 100 gerações é 1 sobre 200, né? Então demora mais tempo. E veja, mais tarde é um N igual a 1000, 1 sobre 2000, né? Então, depois de 500 gerações, você ainda tem 85% da diversidade genética. Então, para que a gente usa essas curvas? Se você é um biólogo, sabe genética evolutiva, você tem as ferramentas para preservar as espécies. Então, você vai olhar esse gráfico e falar, será que as onças vão conseguir sobreviver na Mata Atlântica se a população está menos de 50? Você chega, bom, então vamos olhar aqui, né? Qual que é o objetivo? Então, o World Wildlife Fund, né, tem a recomendação de a gente passar os próximos 100 anos, né? Então, no ano 2100, a gente ter preservado 95% da diversidade genética de cada uma das espécies e o maior número de espécies possível. Né? Então, veja, você quer preservar os ecossistemas e as relações ecológicas, né, entre as espécies que habitam. Então, quanto mais diverso, melhor, né? Você perde espécies, você diminui as interações ecológicas, né? E se você tem uma floresta intacta, você preserva todas as espécies e todas as relações ecológicas de polinização, expressão de frutos, e assim por diante. Você quer preservar a complexidade do ambiente e a complexidade das relações ecológicas. Né? Então, diversidade ecológica, depois a diversidade de espécies, diversidade taxonômica, né? E, finalmente, você vai ter a diversidade genética dentro de cada uma das espécies. Então, e para a diversidade genética, somos nós que sabemos genética evolutiva. Então, a gente vai olhar esse gráfico com atenção e pensar, qual é uma geração de onças? Aí digamos que seja 10 anos. Eu não sei, não trabalho com onça, né? Mas digamos que seja 10 anos. Então você fala, então em 10 gerações você tem que preservar 95% da diversidade genética. Então, o número de onças 50, que tem chance de fazer uma população, vai preservar, rapaz, em 100 anos, 10 gerações, né? Então, a gente está aqui, né, 95%. Não, talvez não. Talvez não. É, talvez não. Então, você tem que, na verdade, você tem que ter um gráfico bom para você poder visualizar isso aqui. Mas acho que talvez sim, né? Aqui talvez seja 20 gerações. Então, talvez 50 onças. Se tem 50 onças no seu parque, você tem uma reserva no Pantanal, tem 50 onças,
em 100 anos, 10 gerações, acho que dá. Claro que seria melhor 100 gerações, 100 onças, né? Porque 100 onças, aí você vai preservar 95%, ou sei lá, 30 gerações, né? Aí já dá uma margem melhor, né? O ideal seria 1.000 onças, né? Se você consegue preservar 1.000 onças, aí, pô, né? Que veja, se você tem organismos que vivem bastante tempo, tipo a tartaruga das Galápagos, aí a geração é 50 anos, aí você pode ter um número menor de indivíduos, né? Mas se você tiver um organismo que vive em um ano, tem uma geração, aí, aqui você tem 100 gerações. Então, mesmo 1.000 indivíduos, talvez não seja o suficiente para manter 95% da diversidade, tá bom? Então, você usa esses gráficos para você fazer estimativas, né? De qual o tamanho mínimo para você preservar 95% da diversidade genética nos próximos 100 anos, né? Então, né, então é para isso que serve esse conhecimento, né? Bom, então a gente está entrando aqui no capítulo, porque boa parte desse assunto de endogamia está dentro desse capítulo, mas não tão bem enunciado, né? Por isso que eu falei de endogamia. E agora a gente vai falar sobre o deriva genética propriamente dito, é o capítulo 6 do. Não, cai tudo. Eu posso fazer perguntas de endogamia, porque a gente tem as equações, né? E, inclusive o coeficiente F de Wright, que vocês vão ter que aprender na próxima aula, né? E aqui a gente tem essa figura primeira do capítulo 6, né? Aqui você tem populações pequenas e populações grandes. E aqui várias populações diferentes, entre junho de 1955 até novembro de 1956. Então, esse é Drosófagos edomyscura, né? E aqui a gente tem 10 populações de moscas de frutas dos ovos de 4.000 fundadores e 10 pequenas 20 fundadores foram criadas em junho de 1955 com as mesmas frequências, 50% do gênero, tá bom? E, na verdade, eles tinham inversões cromossômicas, que era mais fácil de observar, né? AP e PP. 18 meses mais tarde, as populações com número pequeno de fundadores mostravam maior variação nas suas frequências genotípicas. Então, veja, a chance de você fixar um gene varia, né? Porque algumas estão fixando PP e outras estão fixando AP, tá bom? Então, a conclusão seria que tem um momento em que muitas das populações ou fixaram PP ou fixaram AP, tá bom? Só que as populações grandes, não, você tem uma variação maior, né? Então, isso aí sugere que deriva genética é mais forte em populações pequenas do que em populações grandes, né? Bom, aqui a gente tem uma figura 6.2, né? A chance de uma população fundadora ser homozigota depende do número de fundadores. Então, veja, enquanto que populações pequenas tendem a fixar alelos ao longo do tempo, ao longo das gerações, uma amostragem aleatória da população, para fundar uma nova população, tem uma chance baixa de ser homozigoto. Então, claro que quanto maior o número de fundadores, maior a chance de você ser. Então, a chance de uma população fundadora ser homozigota depende do número de fundadores das frequências genes. Se há menor variação em poucos fundadores, a chance de homozigose é maior. Aqui, a chance de homozigosidade é aumentada para 3 frequências gênicas diferentes em 2 blocos. Então, se a frequência é 0,5, a chance de homozigose é menor. Se ela é 0,2, a chance de homozigose é maior, né? E o que acontece é quando, conforme se aumenta o número de fundadores, menor é a chance de homozigose, né? Então, né, quanto menor o número de fundadores, maior a chance de homozigose. Só que mesmo assim, populações que têm uma frequência gênica mais ou menos igual dos alelos, aí tem uma chance menor de perder esse polimorfismo do que populações em que você tem uma frequência maior do que a outra, tá bom? É mais ou menos isso, que com um erro de amostragem pode levar a uma mudança na frequência gênica. Só que, quando você fundou uma população. Só que, provavelmente, toda a população, mesmo que foi fundada por um número pequeno,
né, de fundadores, ela inicialmente começa com bastante heterogeneidade, tá bom? Então, isso aí é importante porque a gente está começando nessa figura 6.1, a gente está pegando 10 populações pequenas com 20 fundadores, né? E está com 4 mil fundadores. Então, a expectativa de você ficar um zigoto fazendo isso é, esse erro de amostragem, ele é maior em populações pequenas que em populações grandes, tá bom? Então, é um conceito importante da gente ter, tá? Bom, aqui a gente está mostrando qual a essência, né? De que você tem vários genes simultâneos, né? Pode ser gene mitocondrial, mas lembrando, né? Se você tem uma população de 1.000 indivíduos, então, na verdade, você tem 2.000 alelos autossômicos. Só que você tem só 500 DNA mitocondrial que vai ser possível passar para a próxima geração. Porque os outros 500 DNA mitocondrial que estão nos machos vão ser perdidos junto com o espermatozoide. Então, é né, heterospermia, no sentido de que você tem um DNA mitocondrial do esperma passando para o óvulo, é extremamente raro. Então, isso significa que o tamanho efetivo da população, só as fêmeas contam, é 500. Então, a chance do gene entrar em homozigosidade, ou melhor, ele ser fixado na população, é muito maior, 4 vezes maior do DNA mitocondrial do que no gene autossômico. Tá? Bom, então aqui a gente tem uma situação inicial em que você tem 6 alelos diferentes, né? E na geração 1, você perde um deles, né? Aí na geração 2, você perde... Não, na geração 3, você perde outro. Assim vai indo, né? Porque sempre, né? A chance se você tem dois resultados, ou você passa para a próxima geração ou você não passa, eventualmente, todo mundo vai deixar de passar na próxima geração, né? E quem sobrar vai deixar o maior número de descendentes, tá bom? Então, ao longo do tempo, a chance de se tornar igual para a origem vai aumentando, né? Porque mais cópias do mesmo gene estão presentes na população. Então, né, aleatoriamente, você, né, então, é, levar, sofre deriva para a homozigosidade. Então, uma figura está demonstrando o destino de 6 genes. Então, numa espécie de pod, eles seriam combinados em cada geração em 3 indivíduos. A cada geração, alguns genes podem, por acaso, falhar em uma vez e que reproduzir, outros, por acaso, também podem deixar mais de uma cópia. Porque em um determinado momento o gene tenha falhado a se reproduzir, sua linhagem é perdida para sempre. Então, se essa cópia do gene é perdida, é que nem extinção, is forever, né? Extinction is forever, né? Então, com o tempo, a população deve flutuar para se tornar constituída de descendentes de apenas um gene da população ancestral. Então, isso aí a gente chama de falecência. No exemplo, a população atinge equalescência após 11 gerações. E o gene número 3 é o que deixou o maior número de descendentes. Tá? Então, é a bolinha preta aqui. Né? Todos os outros foram perdidos ao longo do tempo. Então, é isso que a gente quer dizer a marcha para a homozigosidade. Né? Os heterozigotos são perdidos ao longo do tempo, devido a essa forma aqui, né? A frequência dos heterozigotos iniciais, 1 menos a chance de um alelo ser perdido, né? E elevado a T, que são número de gerações. Então, veja, o equilíbrio de Heisenberg é um equilíbrio de Heisenberg em populações gigantes, podendo infinito. Em populações pequenas, o equilíbrio de Heisenberg não funciona. Por quê? Porque você tem uma população tão pequena que, ao acaso, a frequência de genes vai variar. Então, se a população é infinita, então, a deriva genética é pouca e a tendência é você produzir os genes em P ao quadrado vezes PP ao quadrado. Uma população pequena, a frequência flutua. A frequência flutua. É como um bêbado andando numa estação de trem. Então, se a estação é estreita, a população é pequena,
O bêbado, sem querer, vai chegar num dos cantos e vai passar o trem, tum, ou o gênio é fixado ou o gênio é expurgado. Só que numa estação de trem muito grande, você solta ele no meio, talvez ele ande centenas de metros até chegar na borda e aí cair no trilho de trem e o trem passa e mata o bêbado, né? Então, veja, se você cair, ou você fixa, ou você chega a zero, a frequência do gene, aí nunca mais muda. A população entra em equilíbrio, no sentido de que ela deixa de mudar, né? Então, é, no equilíbrio, né, um dos genes é fixado e o outro é perdido. Isso aí demora bastante tempo na deriva genética, mas demora mais em populações grandes do que em populações pequenas. Em populações pequenas, o equilíbrio de Hartree-Mendes não é um equilíbrio, não funciona, porque você tem aleatoriamente uma mudança nas frequências gênicas. Então, as frequências gênicas mudam de uma geração para outra, em populações pequenas, elas são mais estáveis em populações grandes. E acho que vocês vão precisar de um pouquinho de tempo para digerir todos esses comentários, né? Então, só fechando aqui com no Filme Hero, eles falam a mesma coisa que o Ridley, né? Tem inclusive os mesmos tipos de figuras, né? Que tem uma população de 4 indivíduos e olha, veja, várias, elas entram, que são várias simulações que você fez. Essa aqui é uma delas, mais dura o tempo, né? Que a frequência do gene fica variando de geração em geração, geração em geração, porque o equilíbrio de Hartmann-Berg não funciona para populações pequenas. As frequências mudam aleatoriamente. Até que o bêbado chegou na ponta da... e ficou zero a frequência do gene. Veja, é que isso aqui aconteceu em 15 gerações, ou não, 10 gerações, essa população. E em 17 gerações, essa população e o outro alelo foi fixado. Nesse caso, um dos alelos ficou a zero, né? Esse é o vermelhinho, e o outro foi fixado, tá bom? E aí todas as outras gerações não tem mudança. Então, ou seja, em 20 gerações, uma população de 4 indivíduos entre homozigotas. E aqui você tem a heterozigosidade média de todas as populações. Você soma todas as populações e vê a heterozigosidade média. Em 20 gerações, a heterozigosidade média é zero, tá bom? Então, é rápido. Agora, em uma população de 40 indivíduos, a maioria delas não entra em homozigose, né? Algumas entram, né? Então, é heterozigose. Por exemplo, essa aqui entrou em homozigose, né? Essa aqui entrou em homozigose, essa aqui entrou em homozigose. Então, você olha, a frequência inicial era metade, e ao longo do tempo, a heterozigosidade média é 20%. Por quê? Porque várias populações fixaram um alelo ou outro, e as que sobraram estão variando entre 0 e 1, mas muitas estão próximas da borda, então a heterozigosidade é baixa. Tá bom? Bom, finalmente, a gente tem uma população de 400. Uma população de 400, a heterozigosidade média é, sei lá, 40%, né? Nenhuma população fixou, algumas têm um dos genes muito mais frequentes que o outro, então o número de heterozigotos é menor do que se fosse meu amigo, tá bom? Mas o impacto é bem menor. Então, esse gráfico aqui está ilustrando esse aqui, tá bom? E gráficos assim, isso aqui é do Freeman Hill, mas o Ridley também tem esse. Então, o próximo tópico que a gente vai fazer é um experimento que foi feito com 107 populações com 14 indivíduos. Mas eu vou deixar vocês digerirem todas essas coisas, né? Porque é complexo, né? Então, é, genética evolutiva é uma coisa que vocês não vão entender de primeira, né? Vocês vão ter que ler mais de uma vez para realmente entender, tá bom? Então, eu vou interromper aqui a gravação. Então, leiam de novo, pensem. Aí depois a gente continua. Então, até mais aí, né? E